canal. Então, mais uma vez, boa noite. Para quem me assiste pelo YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário que você me assiste. Como eu sempre digo, o importante é que assista. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Direitos Sociais, tá? Então, eu vou aqui compartilhar a nossa tela para que, sem mais delongas, a gente inicie essa aulinha de hoje. Espera que tem mais gente querendo entrar. Aqui. Ativando o som de todos. E agora, colocando em tela cheia. Pois bem, gente, como eu vinha dizendo para vocês, a gente hoje vai dar sequência à nossa aula de Direitos Sociais. Na aula passada, a gente viu até o artigo 7º, não foi isso? E hoje ficou para a gente ver a parte de sindicatos, que é uma parte também importante. Espera aí que tem mais gente querendo entrar. Aqui já autorizando. E aí, a partir de hoje, a gente vai ver artigo 8º e seguintes aí de direitos sociais para concluir essa parte. É uma parte também importante, né? É interessante que a gente faça esse estudo. Então, vê só. Deixa eu pegar minha caneta aqui e dar início, né, à aula de hoje, mais uma vez, direitos sociais, artigo 8º. E que diz assim, ó, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, vê só. Ele já primeiro aqui fala que a gente tem liberdade de associação sindical. Professora, o que é um sindicato? É importante que a gente saiba. Eu costumo dizer, gente, que o sindicato nada mais é que uma associação especializada, mas é uma associação muito importante que tem fins constitucionais, né? Ela atua aí na proteção de uma categoria. A gente vai ver daqui a pouco, aqui no inciso 3º, qual é a função do sindicato. Então, sim, ela funciona como se fosse uma associação especial, tão especial que possui aqui, né, uma previsão constitucional. Então, o que é que fala a nossa Constituição a respeito desse sindicato, dessa associação aí especial? Ela diz o seguinte, ó, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Perceba que aqui no meu texto eu tenho algumas palavrinhas que estão em negrito e algumas outras que estão iluminadas ou escritas de cor diferente. Isso é proposital, tá, gente? Isso é para aquelas pessoas que têm aí a memória visual, porque quando a gente fala de provas objetivas, são essas coisinhas aí que eu destaquei que são trocadas na prova, né? Então, em vez de ele colocar a lei não poderá exigir autorização do Estado, ele coloca a lei poderá exigir na assertiva. Então, é por isso que eu destaquei esses pontos. Então, veja só o que ele diz. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro em órgão competente. Então, o que é que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que você, sim, se você faz parte de uma categoria, a gente tem essa liberdade de fundar o sindicato sempre que a gente quiser, sem a necessidade de autorização do Estado. Lembra que eu falei que funcionava como se fosse uma associação especializada? Também é assim com a associação. A gente não precisa pedir autorização para exercer qualquer direito fundamental. Agora, esse direito fundamental, ele pode sim ser regulamentado. E é isso que ele fez aqui, ó. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Professora, que órgão competente é esse? Veja, antigamente, quando existia, o órgão competente era o Ministério do Trabalho. Agora, essa parte do Ministério do Trabalho foi incorporada ao Ministério da Justiça. Então, teve aí essa modificação, né? Tem mais alguém querendo entrar? Então, vamos aqui admitir quem está querendo entrar. Então, perceba que é assim que acontece hoje, tá certo? Na ausência do Ministério do Trabalho, essa parte, a gente sabe que o Ministério do Trabalho ele foi desmembrado, né? Parte das funções passaram para o Ministério da Economia, outras partes para o Ministério da Justiça, e essa questão sindical ficou aí a cargo do Ministério da Justiça, né? Na época de Moro ainda, né, isso aconteceu. Então, veja que a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical, tal como acontece com as associações. Então, o Estado nem o poder público pode interferir no funcionamento das associações, assim como também não irá interferir no funcionamento de sindicatos. Então, é por isso que eu costumo dizer que sim,
O sindicato nada mais é do que uma associação, mas não é uma associação qualquer. É uma associação com funções específicas, com um propósito específico tão importante que ela tem só para ela uma previsão constitucional. Tá? Então, é assim, isso que seria aí o nosso sindicato. E aí, o que é que fala aqui o inciso segundo, né? Que aqui fala agora do princípio da unicidade sindical. E é interessante anotar esse princípio. Então, botei princípio da unicidade sindical. Vamos lá, e o meu dedinho aqui. Unicidade, ai, quase que não sai. Sindical. Professora, o que é esse princípio da unicidade sindical? Isso aqui é abreviado, tá? Vamos ler o inciso que a gente explica o que é e mais ou menos também o que é cobrado em prova. Então, ele fala assim, ó, nesse princípio da unicidade sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Professora, o que é que ele quer dizer com esse inciso? Ele quer dizer o seguinte, gente, que em cada área a gente só pode ter um único sindicato. Como assim, professora? Veja só, se aqui em Pernambuco a gente tem um sindicato que é responsável pela categoria, sei lá, dos professores de escolas municipais, por exemplo. Então, é um sindicato só para o estado inteiro. Se a gente tem esse sindicato estadual, eu não posso ter um sindicato diferente desse em nenhum município. Como assim? Porque ele fala aqui, ó, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer área, em qualquer grau representativo de categoria profissional econômica, na mesma base territorial. Significa dizer que cada base territorial só pode ter um único sindicato. Professora, e é possível ter mais de um sindicato dentro do mesmo estado? Sim, dentro do mesmo estado, sim, desde que eles não sejam responsáveis pela mesma área. Então, se eu tenho um sindicato dos professores de ensino fundamental dos estados ou dos municípios que são, por exemplo, do litoral, outros da zona da mata e outros do interior, isso também pode acontecer. O que não pode é ter dois sindicatos que sejam responsáveis pela mesma base territorial. Então, se eu tenho um sindicato no Recife, responsável por essa categoria, eu não posso ter outro no Recife. Eu posso ter outro em Olinda, por exemplo. Se eu tenho um sindicato, entende? Então, cada sindicato é responsável por uma base territorial. E a base mínima é a de um município. Significa dizer que dentro de um único município não pode haver dois. Mas, dentro do estado, pode haver quantos sejam a quantidade de municípios, por exemplo. A gente sabe que na prática isso não acontece, né? Que não tem sindicato para cada município, mas pode sim existir. Tá? Então, o sindicato ele é responsável por aquela base territorial, não pode não haver um outro lá. Professora, veja só, eu faço parte de uma categoria, e a minha categoria, aqui na minha cidade, ela ainda não tem sindicato. Né? Não tem sindicato para minha categoria. E eu tenho um grupo de amigos, a gente quer montar um sindicato, mas tem um outro povo, que é meio que opositor da gente, que também quer montar esse sindicato e a gente não concorda com as ideias dele. Qual é o sindicato que vai valer? O meu ou desse povo que faz oposição a gente? Veja só, depende de quem? De quem se registrar primeiro. O sindicato que vai valer naquela área é o sindicato que se registrar primeiro. Só pode ter um na mesma base territorial, né? Quem vai definir isso serão os trabalhadores ou empregadores interessados, e a área ela não pode ser inferior à área de um município. Esse é o chamado princípio da unicidade sindical. Todo mundo entende isso direitinho, gente? Posso seguir? Então vamos lá. Aí, qual é a função do sindicato? Para que serve o sindicato? A gente tem isso aqui, ó, no inciso terceiro, que eu peço que marquem ele com carinho. Porque aqui tem a função do sindicato, serve para a gente entender para que serve, e serve também para ser cobrado em prova, né? Então é um inciso muito cobrado. Só voltando, tá? Aqui nos incisos 1 e 2, o que é que eles gostam de trocar nas questões? Eu sempre gosto de falar sobre isso com vocês, né? Já que a gente está se preparando para provas. Esse primeiro não, né? A lei não poderá exigir autorização. Eles tiram e colocam que a lei poderá, vai estar errado. Eles trocam essa ressalva do registro, eles colocam sem nenhuma ressalva.
tá? E tem sim esse registro no órgão competente. Eles trocam o vetado por é permitir a criação de mais de uma organização sindical, e eles podem trocar esse mais de uma por menos de um ou algo do tipo. E a base territorial, que é de um município, às vezes eles colocam, né, de 2 municípios, ou de um estado, ou de um bairro, então eles gostam também de trocar isso aqui. Isso aqui eles trocam bastante, é por isso que além de em negrito está pintado de amarelo também. Joia? Então, isso aqui desses 2 incisos é o que eles mais cobram. A gente chega agora na função dos sindicatos, que está aí no inciso terceiro. E o que é que fala isso aí? Fala assim, ó, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais, ou administrativas. Então, professora, qual é a grande função do sindicato? Gente, a grande função do sindicato é a defesa dos direitos e interesses de quem? Da categoria. Perceba que podem ser interesses coletivos, e é aqui onde as pessoas erram, ou individuais. Professora, em um sindicato, ele pode tratar de interesse apenas de uma pessoa daquela categoria? Pode sim. Se você foi demitido, por exemplo, e não concorda com os termos da demissão, você pode ir lá no seu sindicato, para que ele observe se aquilo está tudo certinho, porque se não tiver, ele pode não homologar essa demissão. Então, quem já passou por isso, né, de ir lá ver, porque a lei hoje ela não traz mais essa obrigatoriedade, mas sim, isso pode acontecer. Então, perceba que é o interesse de uma pessoa só. Cabe a defesa. Então, ele protege os interesses daquela categoria, sejam interesses individuais, sejam interesses coletivos, tá? Então, isso é a função do sindicato. Ele foi feito justamente para a proteção dos interesses daquela categoria. Então, é por este motivo, muitas vezes, que os patrões, né, não gostam muito dos sindicatos dos trabalhadores, né? Quando tem um líder sindical em determinada empresa, esse líder sindical, ele às vezes é visto com maus olhos, né? Os chefes não gostam muito deles. Professora, existe proteção para esse tipo de pessoa? Existe sim, a gente vai ver daqui a pouco, né, nos próximos incisos, que existe sim uma proteção. Mas é exatamente isso, ó, defender os direitos e interesses coletivos ou individuais daquela categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, a gente já viu, né, até quando a gente estudou mandado de segurança coletivo e mandado de injunção coletivo, que as entidades sindicais podiam entrar com essas ações para proteger os membros de sua categoria. Então, ó, aí, mais uma vez, a Constituição ela faz isso, né, gente? A gente estuda um pedaço lá atrás, outro pedaço lá na frente, e ela vai convergindo, porque é um texto só, né? É uma norma só. Então, sim, o sindicato cabe essa função. Aí, o que é que trata agora esse inciso quarto? O inciso quarto, ele vai tratar de contribuição sindical. E ele trata de 2 contribuições, tá? Vê, ele fala assim, ó, a Assembleia Geral fixará a contribuição em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo, da representação sindical. Eu não sei o que é que eu fiz aqui, peraí. Não sei mais tirar isso. Vou ser aqui. Pronto. Então, voltando para cá, a professora deu um defeito tecnológico aqui. Vê. A Assembleia Geral fixará a contribuição, era a caneta que eu queria. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical. Aí ele fala assim, ó, só pegar outra cor para não confundir vocês. Aí ele diz assim, ó, independente da contribuição prevista em lei. Dá para perceber que são 2 contribuições, gente? Uma, que eu sublinhei de azul, que ele fala que é uma contribuição que serve para quê? Para custeio do sistema confederativo, que é fixado em Assembleia Geral. E que contribuição é esta aqui, professora? Esta contribuição para custeio do sistema confederativo, que é decidida por Assembleia Geral de Contribuição, fixará e será descontada em folha,
é aquela contribuição para quem é sindicalizado, ou seja, associado. Eu gosto sempre de comparar um sindicato a um clube. Veja só, você para fazer parte de um clube desse mesmo de lazer, né? Aqui em Recife, onde a gente está gravando, tem uns clubes bacanas. O Country, por exemplo, é um clube bacana que tem academia, tem aula de natação, de ginástica, tem um monte de coisa lá. Tem restaurante, né? Tem um Réveillon bom, então muita gente gosta, né? Hoje a joia do Country é caríssima e para você conseguir ser sócio tem que entrar na lista de espera. Então veja só, para você usufruir de toda aquela estrutura, você tem que fazer o quê? Pagar uma mensalidade. E quem decide de quanto é aquela mensalidade? Tem lá uma assembleia, né? O conselho, lá a assembleia são os conselheiros, que fazem o custo lá do clube e dizem quanto é que custa aí essa mensalidade. E só pode usufruir desses serviços específicos os sócios, a não ser que eles resolvam abrir. Então, se o country quiser, e os conselheiros por bem acharem, eles podem abrir a academia deles para quem quiser de fora pagar uma mensalidade. Mas isso é se o pessoal dessa assembleia e desse grupo de conselheiros assim concordar. Então, é assim que acontece nos sindicatos também. Uma pessoa que é sindicalizada, ela paga uma contribuição que é descontada em folha. E muitas vezes, quando você até vai trabalhar, o pessoal do RH, né, ou do não lembro se era o RH, era isso mesmo, que orienta você a fazer uma carta de próprio punho dizendo que você não quer ser associado àquele sindicato. Né? Então, isso acontece nas empresas. Então, veja só, é do RH não, é do departamento pessoal. Então, veja só, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio desse sistema confederativo da representação sindical respectiva. Existia uma outra contribuição que era prevista em lei. Por que eu estou dizendo que existia? Porque perceba que esta outra aqui, deixa eu só voltar para aquela cor que a gente estava, para não confundir. Nem me lembro qual era, eu acho que era essa aqui. Então, perceba que essa aqui, independentemente da contribuição prevista em lei, esta aqui que é prevista em lei, depende de lei para existir. Então, antigamente existia uma contribuição que todos nós pagávamos, que era aí um dia de trabalho, e essa era descontada também. Independentemente de você estar filiado ou não ao sindicato, você precisava pagar essa contribuição. E aí a gente teve a reforma trabalhista, que retirou isso da lei e deixou de ser obrigatório. Mas perceba, ainda assim, são duas contribuições distintas. Uma que tem previsão legal e que tinha natureza aqui de tributo. E que ela não é mais obrigatória, porque a lei assim determina. Mas se a lei obrigar que pague, todo mundo tem que pagar, porque é previsão legal. E a outra, que era só para quem estava associado. Então, cuidado com esse inciso aqui, porque ele pode misturar essas ideias e te fazer se confundir. É só você prestar atenção. São duas contribuições. Uma para os sócios do clube, ou seja, para esse pessoal aqui da assembleia, né, que vai gerar aí. É só você lembrar sempre do clube. Faz esse comparativo mesmo, até porque os serviços do sindicato muitas vezes se assemelham a de clube. Muitos sindicatos têm sede, e aí lá vai ter piscina para o pessoal daquela categoria levar a família, vai ter passeio, tem às vezes assistência dentária com odontopediatra ou odontocirurgião para tratar do dente, tem às vezes um convênio médico, algumas coisas desse tipo que trazem algumas vantagens para quem é filiado lá àquele sindicato. Desconto em plano de saúde, tem um monte de coisa, né? Passeio com idoso e tal. Então, pensa no clube. Então, essa primeira contribuição para custeio do sistema confederativo, que será descontado em folha, é só para quem faz parte do clube. Enquanto que esta outra aqui, que tem previsão em lei, se a lei prevê, ela se torna obrigatória porque ela teria natureza de tributo. Por que a gente não está pagando hoje? Porque a lei, ela dispensou essa obrigatoriedade, mas só quem pode fazer isso é a lei. Tranquilo isso, gente? Todo mundo entendeu direitinho? Então, joia. Só beber uma aguinha para a gente seguir. E aí a gente entra no inciso 5º, que fala assim, ó,
Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado, que era sobre aquilo que a gente estava falando, daquela cartinha do próprio punho. E isso aqui também é um outro princípio. É o princípio da liberdade negativa, né, de filiação ou de associação. Você só irá se filiar a um partido político, a viagem da pessoa, pensando já na convenção de amanhã, né? Que amanhã, não é amanhã, né, gente? As candidaturas a prefeito vão ser propostas. Então, eu já estava. Hoje eu comecei a seguir os 4 candidatos daqui da nossa cidade, né? A maioria das pessoas que estão me assistindo são aqui de Recife, de Pernambuco, e aí eu estava com isso na cabeça, né? Porque eu estou bem indecisa em quem votar. Gente, apareceu uma mensagem aqui para mim dizendo que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo para vocês? Tá? Pronto, joia. Pois bem, se por acaso cair, vocês me mandam uma mensagem lá no Instagram, tá? Que eu vejo. Estou até deixando meu Instagram aqui ligado que eu vejo. Mas por enquanto está tudo certo. Pois bem, então voltando para cá. Então ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. O que é que fala? Tem mensagem aqui, deixa eu ver. Ó, Mano parou, tá vendo? Tinha parado, travou um pouco, mas voltou, travou de novo. E aí, gente? O que é que vocês me dizem? Travou, tá tudo certo aí, Amanda? Que tinha aparecido realmente uma mensagem aqui dizendo que estava instável. Tá ok agora, então joia. Vamos lá. Agora voltou. Bem, mas se travou ou não, eu não estava falando de nada importante. Na verdade, o que eu falei para vocês foi só que eu confundi aqui a liberdade negativa de sindicalização com a de partido político, porque eu estava pensando na convenção para os candidatos à prefeitura. Aí eu viajei, foi viagem da minha cabeça mesmo. Confundi aqui, ato falho. Pois bem, então voltando para cá, ele fala assim, ó, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. E isso aqui é importantíssimo. E esse obrigatório está aqui de cor diferente porque eles colocam na prova que é dispensável a participação dos sindicatos. Lembra que quando a gente estava na aula passada, no bloco passado, estudando aquela parte dos direitos dos trabalhadores, que eu falei para vocês que a remuneração era irredutível, mas que por convenção coletiva poderia se negociar uma possível redução de carga horária com redução também de remuneração por conta de uma crise para o melhor da categoria. Para que isso, por exemplo, aconteça, só vale se tiver aí o aval do sindicato após aí essa negociação coletiva. O mesmo acontece, por exemplo, a gente vê aqui, né, a gente que mora aqui na região metropolitana, muitas situações com ônibus, e de vez em quando tem umas greves de ônibus que o sindicato solta uma nota dizendo que aquela greve não teve o aval do sindicato e que ela não é válida. Porque até para fazer greve, né, para ter essa negociação, que aquela negociação daquela greve não é fruto de decisão do sindicato, muitas vezes. E se não tiver ali o aval do sindicato, aquela negociação ela não vai ser válida. É exatamente isso que diz aqui a Constituição, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aí vemos agora para o inciso 7º, que é um inciso simples, que falou que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Não é porque a pessoa se aposentou que ela deixa de fazer parte da categoria. Não, muito pelo contrário, ela ainda sim faz parte dessa categoria. Inciso 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Esse inciso ele é importantíssimo e ele é bem cobrado em prova. E o que é que ele fala, professora? Me explique, que eu não entendi muito bem, não. Vê só, gente. Eu falei para vocês que a função do sindicato qual era? A gente viu aqui, ó, no slide de trás. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, não foi isso? Significa dizer que as pessoas que vão brigar por esses interesses, quem são? Os líderes sindicais. Exatamente. Então, a gente vê situações onde líderes sindicais fazem coisas que um funcionário normal não teria peito para fazer. Por quê? Com medo de perder o emprego. Né? Teve até uma história uma vez que um aluno meu me contou, que ele trabalhava numa indústria que fica em uma das BRs aqui, próxima à região metropolitana do Recife.
e que tinha um buraco imenso. Essa indústria era uma indústria que a sede não é aqui, era uma multinacional, que tinha uma filial aqui, mas que ela respondia à filial, respondia à sede que era fora do Brasil. E aí tinha um buraco imenso na entrada dessa indústria. E que muitos funcionários que tinham carro pequeno furavam o pneu, muitas vezes por conta do acesso ruim para chegar no trabalho. E que o gerente da planta, como eles chamam aqui, né, não estava nem aí, porque ele dirigia um carro bem grandão e a roda dele era grande e para ele não fazia diferença nenhuma. E aí um dos funcionários teve o carro degradado, né, por causa lá do buraco, e foi questionar, e ele disse: problema é seu, que meu carro é grande, só que esse funcionário ele gravou a conversa e enviou essa conversa para o responsável, o chefe do chefe, entende? E esse funcionário que fez isso, ele era líder sindical. E por esse motivo ele não foi demitido. Mas será que se ele não fosse líder sindical, ele ia ter coragem de fazer isso, gente? Possivelmente não, né? Porque ele ia, sim, fazer com que o chefe dele levasse uma comida de rabo. Para quem não é de Pernambuco, comida de rabo é um esporro, um carão daqueles, né? Não sei se esse vocabulário é coloquial para vocês, para a gente aqui é. E aí o chefe dele ficaria insatisfeito e ia demiti-lo. Perceba, mas o que é que ele estava fazendo? Defendendo os interesses da categoria. O acesso ao trabalho estava complicado e estava aí deteriorando o transporte dos funcionários para chegar, né? Aqueles que tinham o carro ou furava o pneu, ou eles não estavam mais indo de carro, estavam tendo que ir de transporte, e o transporte público naquela região não era assim tão seguro, a indústria não andava ônibus para buscar os funcionários, enfim. E ele conseguiu aí reverter a situação porque ele era aí líder sindical. Então, eu trouxe um exemplo mais simples, eu tenho até uns exemplos mais cabeludos, só que como a gente está gravando a aula, eu prefiro não falar sobre eles, mas é interessante a gente pensar que o líder sindical, ele precisa ter essa garantia de que ele não vai ser demitido. E aí a gente fala de um outro princípio aqui, né? Que aí a gente vai ler aqui o texto, eu vou explicar ele para vocês direitinho, que é o princípio, né, da estabilidade provisória. Então anota isso também. O princípio da estabilidade provisória é esse princípio que é previsto aqui no inciso 8º. Então o que é que fala no inciso 8º? Ele fala assim, ó: é verdade, assim, essa pessoa que está cantando é Rafael, tá? Ele está cantando aí fora, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está cantando ao seu Valença. Então, ele fala assim: é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente. Isso aqui também é importante. Até um ano após o final do mandato. Primeiro eu vou explicar até aqui, depois a gente vê o saldo. Então, veja só. O que é isso aqui? É realmente uma estabilidade provisória. A partir do momento que a pessoa quer ser líder sindical e ela registra a sua candidatura, tá? Porque na prova parece que é a partir de quando vence. Não, é a partir do registro da candidatura. Então, se a pessoa ela faz parte da chapa, tanto como titular quanto como suplente, se porventura ela se registra para concorrer a esse cargo de líder sindical, o que é que acontece? Ela ganha essa estabilidade. Significa dizer que, por razões normais, ela não pode ser demitida. Até quando vai isso, professora? Veja só. Se acontecer a eleição e essa pessoa não vencer a eleição, cessa aí essa estabilidade. Mas, se ela vencer a eleição, aí o que é que a tua prova vai dizer? Que é até o final do mandato. Não, não é até o final do mandato. É até um ano após o final do mandato. Por que, professora, um ano após o final do mandato? Eu sempre brinco que é para dar tempo do patrão esquecer, né, aquelas coisas que aquele funcionário tinha feito para não demitir ele assim que a estabilidade dele terminar. Mas aí você usa aí essa minha história para te ajudar a memorizar. Quando é que a pessoa ela adquire a estabilidade provisória? A partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, mesmo que suplente. E se essa pessoa for eleita, até um ano após o final do mandato. Então, essa seria aí a estabilidade provisória, que vai desde o registro até um ano após essa eleição. Aí ele fala aqui, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Quem vai dizer o que é uma falta grave é a CLT. Tá?
Então, aqueles tipos de falta grave para quem estuda direito do trabalho, que fazem, por exemplo, uma gestante poder ser demitida no período de estabilidade dela, é o mesmo tipo de falta grave aqui. Então, para nós de constitucional, se a tua prova não for interdisciplinar, na tua prova não tiver direito de trabalho, basta você saber que sim, existe uma possibilidade dessa pessoa que tem estabilidade provisória ser demitida, se ela cometer uma falta grave nos termos da lei. Mas nós aqui não precisamos, na nossa prova, enumerar quais seriam essas situações de falta grave. Porém, entretanto, se a sua prova é uma prova que também cai do direito do trabalho, você está se preparando, por exemplo, para uma prova para um tribunal do trabalho, né, para um TRT da vida, um Tribunal Regional do Trabalho. Neste caso, seria interessante você fazer esse link, mas aí o professor de trabalho, ele também estuda isso aqui com você, né? Ele também vai fazer o estudo desse dispositivo com você e vai fazer com você a conexão da CLT para você saber o que são faltas graves nos termos da lei, né? Que isso lá na prova de trabalho também cai bastante. Então, é assim que a gente estuda aqui, tá? Aí a gente vem agora aqui para o nosso parágrafo único, que fala assim, ó, as disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. A gente tem esse costume de achar sempre que essas coisas todas só se aplicam a trabalhadores urbanos, né? Não, gente. A gente já viu desde o artigo 7º que se aplica também a trabalhadores rurais, e aqui ele deixa claro, sindicatos rurais e colônia de pescadores também estão protegidos com esses direitos. Gente, alguma dúvida em relação ao artigo 8º? Posso passar? Então vamos embora para a gente terminar isso aqui nesse bloco ainda, tá? Eu tenho 5 minutos, acho que dá tempo. O que é que fala aqui o artigo 9º? Ele fala assim, ó, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores. Aí eles na prova gostam de trocar isso aqui pelos empregadores, tá? E se você ler com calma, você vai ver que não faz sentido. Então, sempre tenha calma, respire fundo antes de fazer a questão. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Então, quem resolve se vai fazer greve ou não são os próprios trabalhadores. E sobre os interesses que por meio dele devam defender. Aí ele fala aqui, ó, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. É porque, veja só, gente, a greve ela pode ser de vários jeitos. Ela pode ser, por exemplo, sei lá, uma operação tartaruga, pode ser um interrompimento de determinado serviço, pode ser uma diminuição da quantidade de pessoas para determinado atendimento, mas preste atenção. A legislação ela vai dizer que algumas atividades são essenciais. É só você prestar atenção que mesmo quando os bancos estão de greve, não pode faltar dinheiro em caixa eletrônica. O abastecimento precisa continuar, porque sem dinheiro no mercado, a economia para, né? Então, quando os ônibus entram de greve, transporte público, tem um percentual que precisa continuar rodando ainda. Eu me lembro muito do meu pai, porque meu pai é médico e ele trabalhava na urgência de um hospital público aqui no Recife. E aí, quando entrava em greve, antigamente tinha muita greve de saúde, ele detestava. Por quê? Porque a urgência não parava. Então, ele dizia que ia gente com dor de dente, gente com encravada, com coisas que normalmente não chegavam na urgência. Na época de greve, ele ficava super sobrecarregado nos plantões. Por quê? Porque ia tudo para lá, porque o ambulatório parava, mas a urgência não podia parar. Então, é bom ter esse senso de que na greve não para tudo, não. O que é essencial não para. E aqui o artigo parágrafo 2º fala que os abusos cometidos sujeitos os responsáveis às penas da lei, que é a leitura desse aqui já gera entendimento, ele poderia estar em qualquer desses artigos aqui. O artigo 10º fala assim, ó, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que os seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, veja só, gente. O que é que fala esse artigo 10º aqui? Ele diz o seguinte, ó, que se porventura existir um órgão colegiado que você faz parte de uma categoria X, tá? E existe um órgão colegiado que vai investir o dinheiro da previdência lá dessa categoria. Você faz parte de um órgão X e que vocês têm, sei lá, uma previdência. Então, nesse órgão colegiado, vai ter que ter representante de quem? Ele fala aqui, ó, participação tanto dos trabalhadores, quem trabalha, e quanto dos empregadores, porque são os empregadores que ajudam a financiar
previdência. Então, assim, a simples leitura do meu entendimento, já entendimento também, porque ele fala só que pode participar, ou tem que participar os trabalhadores, que são as pessoas que vão ser beneficiadas do benefício, aí os empregadores, que é quem paga, nos órgãos, nos colegiados de órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. E, por fim, esse artigo 11, que ele fala que nas empresas com mais de 200 empregados, então cuidado com esse número, que a troca por 100, por 150, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, quem vai fazer a INSS, por exemplo, esses incisos aqui são bem cobrados, tá? Então, de direitos sociais não são os mais cobrados, mas em provas como INSS ou de algum órgão ou repartição referente à Previdência, esses aqui são muito cobrados. O que é que a gente vai fazer? Vou me despedir de vocês, deixar um beijo pessoal do YouTube, que a gente está terminando a aula. Vocês que estão aqui comigo, a gente vai finalizar esse bloco, vou mandar novo link que a gente vai assistir agora a nacionalidade, tá certo, gente? Um beijo grande, a gente conclui direitos sociais. Qualquer dúvida, quem não falou por aqui ainda, é só mandar um inbox para mim que eu vou responder com o maior prazer, tá? Um beijo, gente, e vejo vocês daqui a pouco.